Olá pessoal, tudo bem? Nós somos as primas da Bright Straße e hoje vamos falar desta peça de Shakespeare. Sim, vamos falar de Bem-estar que bem acaba. A Malu apresentou uma tradução diferente aí. Eu não lembro qual que é essa editora, Malu? Peixoto? Essa editora se chama Peixoto Neto e está Aham, saindo vários livrinhos. Eu descobri quando a gente leu, acho que foi o Rei João, que era mais difícil de achar, né? E sim. eles estão editando quase tudo de Shakespeare, numa edição que é gostosinha, assim, bem pequenininha, mas essa aí também, né? Boa de carregar, essas da LPM, né? Essa é ótima. Ela é. Elas são, acho, E mais ou menos do mesmo tamanho, Tati. Até eu deixa eu acho pegar que aqui um sim. Eu tenho uns da LPM aqui, ó, só pra gente ver. Ó. Sim, É o são do mesmo, mesmo mais ou menos o tamanho. mesmo tamanho, assim. É É. gostoso, eu gosto dessas pequenininhas. A única diferença O é que se Rei tá... você comprar essa daqui, ó, tem o gatão do Shakespeare aqui, ó. É, tá lindo ele. Tá muito Esse aqui é lindo. olha que bonito também o quadro. Esse aí tá mais bonito. Eu estava tirando sarro do gatão aqui, porque aqui Que não ele é muito colou. feio nessa foto. É. Muito careca. Se essa é a foto original dele, né, a figura original, a gente fica com a do filme, Fica com a do do Hamlet. filme tá muito bonito, né? Aquele Tá, loirinho. sim. Ah, deixa eu te mostrar, deixa eu pegar aqui que ontem eu chegou da gráfica. Só que eu nunca acerto o tamanho. Foi no A4 de novo? Não, agora a gráfica que eu peguei, ela é ótima, mas ela faz tudo muito pequenininho, sabe? Hã. Então, olha só. Ah, É então, bom para essa edição, ó, fica bem é, pequenininho. eu acho, Mas como Malu, eu fiz, que é do tamanho que ficam os meus. Deixa eu ver, não tô com um antigo aqui, porque eu ainda não mandei fazer o meu. Os meus saem pequenos aqui também, onde eu mando imprimir aqui na Alemanha. isso aqui eu tirei de um livro. Isso aqui é a capa de um livro. Sim. E o livro se chama Shakespeare is Hard, but so is Life. Daí como a gente ia botar todos num só, eu Sim, resolvi que eu ia ter que trabalhar. Senão tem que trabalhar muito todos os meses. Agora eu resolvi trabalhar é, só de 6 em 6 meses. isso, ficou Então eu melhor fiz assim. esse com uma imagem. Sim, Olha, do Don Quixote eu escolhi aquela do livro novo, que eu achei muito bonita. sim, muito linda. Eu vou imprimir o meu também, que ainda não fiz o pedido. Eu gostei dessa capa, Malu, porque eu achei bem Linda, o humor da peça que não tem da nada de humor, peça. né. É a comédia menos humorosa do... E, assim, vamos inaugurar aqui um novo, formato, porque a gente pensou um pouco sobre como fazer essas leituras do Shakespeare no canal. Até a Laís e a Dani lá que sempre acompanham com a gente e leem com a gente, elas comentaram que gostam do formato de ato por ato, mas na falta de, tempo, né, Malu, na falta do que fazer, É, nós, resolvemos fazer, assim, um vídeo por peça e, esquentar um pouco a discussão ali no próprio chat ali que a gente tem no canal e aqui inclusive nos comentários, né, porque eu acho que independente se a gente do formato, a gente pode sempre estar conversando sobre as peças e daí ficar detalhando ato por ato não necessariamente engrandece, né, a peça, nem diminui, é claro, mas é uma forma um novo formato que a gente vai testar agora de falar sobre tudo, né, Malu? Num vídeo só, é, tentando falar pouco, viu, Tatiana? Pode parar de falar. para mim, eu gostei muito de ler a peça inteira, porque antes, até às vezes, eu vinha para cá e eu tinha avançado um pouco na peça sem me dar conta, sabe? Eu gosto assim de não ter que, eu vou parar aqui para fazer o vídeo para não dar spoiler, sabe? Uhum, Aquilo me sim. atorava um pouco assim. Acho que vai ser tribom esse formato, mas se não for, voltamos ao anterior, mas vamos testar aqui, vocês vão nos dando um feedback. Vamos. Eu também gostei, Malu. Eu tive a mesma impressão que você e gostei de acho que não li tudo de uma vez, mas eu li o primeiro e anotei bastante, depois eu já li todo o resto, de uma vez só. E logo em seguida também já li o material complementar, né, então acho que
tudo fresco ali na cabeça, fica mais fácil para a gente, para trazer alguma coisa, né, alguma fala legal aqui sobre a peça. Mas vamos lá, vamos a mais uma peça problema do Shakespeare, né, Malu? É mais uma peça problema, né, eu não pensei que fosse ser assim, mas Sim, achei bem complicado, assim, porque, assim, o que que acontece? A gente viu que a gente a Megera Domada, a gente sabia o que que a gente ia receber, né, e sim. aqui eu não tinha tanta noção de que ela era, eu não conhecia a peça, eu não sabia que ela era assim, que ia ter essa humilhação, que eu achei que ela se humilhou demais para esse cara, sabe. Sim, Assim, resumindo, eu achei que a Helena ainda mais com esse nome tão forte, Helena, né, é. se humilhou Uhum, demais para o Bertrand. sim. Acho que ele quis criar uma anti-Helena aqui. Então, eu vamos lá, né, a peça é uma peça problema, porque ela é encaixada como comédia, mas ela, né, eu acho que eu posso falar a verdade? Eu acho que o Shakespeare, porque ele Fala escreveu a isso parte técnica, assim, por que que ela é, é peça problema? Porque para mim o problema, tu viu, o meu problema é bem pessoal com a peça. sim. Ela peça problema, porque ela é uma comédia, mas que não tem um final necessariamente feliz, né, e ela é bem sombria. Eu, na verdade, não achei nada de cômico nessa peça, acho que nenhum dos, aliás, teve só uma parte, que daí eu falo na coisa, que eu achei que pode ser interpretado como na encenação, alguma coisa que venha a ser cômico, mas também, para mim, acho que não, nem chega tanto. Mas como as categorias eram assim, né, comédia, acaba bem e com casamento, e a tragédia acaba mal, com quase todo mundo morrendo. Então, se você vai ler uma tragédia de Shakespeare ou uma comédia, você já sabe mais ou menos o que você vai esperar, não tem spoiler nenhum. Quando ela é caracterizada como uma comédia, ela aqui nesse caso a gente, né, esperava que o final fosse feliz, apesar de alguma interpretação, algumas pessoas considerarem o final feliz, não foi o que eu achei, e acho que a Malu também não achou, Exato. mas não Eu acho que o necessariamente final as pessoas morreram, né, Malu? eu acho que o final foi feliz para ele, assim, para o cara, né. Então, nem sei se foi, né, a gente vamos dar aqui É, porque falar a não, história, né. eu achei ele um filho da puta em todos os sentidos, tá. Porque assim, ó, vamos pra história, pra quem não conhece a história, pra quem não leu a peça. Seguinte, a Helena trabalha, né, é tipo uma ama da mãe do cara, tá. Uhum, O cara é o Bertrand. Então ela é apaixonada pelo cara, aí ela consegue, e ela é filha de um grande médico. Médico para eles é chinelão, tá? Médico para eles não é uma coisa assim, tipo, é tipo não chega a ser uma escória, assim, né? Eles respeitam, mas é chinelão, assim, né? Filha de um uhum, médico, assim, não é de um nobre, não é de ninguém que importe, assim. E aí, como esse médico era muito querido e salvava todo mundo, ela cuida dessa filha, ela não tem filhas mulheres, e ela tem a matriarca lá, né? A uhum. duque, condessa, né? De Condessa, Rocilhão, sim. ela cuida dessa menina, assim, adora a menina e tal. A menina se apaixona pelo filho dela, aí a menina tá na corte com o rei e o rei tá para morrer. E ela disse: "Não, Uhum, não, eu vou te dar uma erva e tu não vai morrer, tu vai viver para sempre e tal". Para sempre não, mas vai viver e tal. Meu pai me ensinou e ele bem capaz, já tu não sabe quantos charlatões já tentaram isso, não, bem capaz. Não, não, eu vou te dar dela. Tá, então se tu me der, tu vai poder ter tudo que tu queres. E aí ela dá essa erva para o rei fica ótimo, óbvio, né. uhum, Aí ela tem direito a escolher e ela escolhe casar com o Bertrand, que era o sim. filho dessa condessa, que era por quem ela era apaixonada. Só que o cara é um idiota, assim, né. Daí ele odeia ela, ele não quer casar com ela é bonita, ela é culta, ela é isso. Ele não quer porque, filha de um médico, tipo assim, ela Não é da não mesma teria, assim, classe social, condições né. para É. dele, é. Aí ele foge dela. Ele foge dela e ainda humilha ela, que ele manda um Sim. bilhete para ela dizendo, ele foge dela, tri de boa, assim, falando para ela que vai para a guerra, mas vai voltar, tã, tã, tã. Não consome o casamento, né? Uhum.
E eles são bem, não sei na tradução, mas aqui eles são bem, como é que diz assim, ao pé da letra, né? Aham. E não tem sutileza nenhuma, né? E ele vai para a guerra para fugir dela, né? E aí quando ela chega na casa da mãe dele e ela tem direito a ler a carta que ele escreveu, ele chineleia, diz que fugiu mesmo, que ela que vai tomar banho, Sim. né? Uhum. Isso. E se desdobra, tem mais vários, vamos continuar, porque tem mais vários apontamentos de filha da putice dele. Desculpa o meu É, francês. na verdade, então, vamos só finalizar e o que acontece no final, né? Ele vai para a guerra, aí ela vai atrás dele, escondida, né? Então eles É, mudam, eles saem da França, porque o rei era da França, e eles vão para a Itália, para Florença, e lá ela vai atrás dele, meio que escondida. Quando ela chega lá, ela descobre que ele estava, né, chavecando uma outra mocinha lá né, filha de uma tal de uma viúva, e ela fica sabendo disso por elas mesmo, e então ela faz o plano Cebolinha dela, né? Tem, como toda é, boa peça do Shakespeare, temos um plano Cebolinha, né, Malu? só que daí ele se diz super apaixonado pela guria, sendo que a É, guria não é nobre nem nada, assim. Só que na realidade ele também, ele só quer se aproveitar da menina, assim. ele só Até queria se chega uma hora que pensa, divertir, ele tá apaixonado. Não, ele quer também só se divertir com a guria, sabe? mas eu acho que se o Shakespeare não deixa extremamente claro, ele deixa muito, tipo, quase colado na testa isso aí, entendeu? Claro, claro, É muito colado na difícil testa que o você cara é um. ler essa peça e É, interpretar outra coisa, entendeu? Não tem como, não tem outra exato. interpretação, né. Ou seja, o Até cara mal casou, humilhou a mulher dele e foi lá chavecar, inclusive para enganar outra mulher virgem, né? Eles põem bem isso, claro isso, né? isso. Então ele Uhum. vai enganar outra mulher virgem. É. E aí a trama toda é o seguinte, ela combina com a moça, o dia que ele vai lá, né, dar os pega na Diana aí, que é essa mocinha virgem aí, ela combina, então ela entra, no quarto e ela se vai para a cama que da moça, e então, ou seja, ele chega lá e ele não sabe, ele acha que é a Diana, mas ele não sabe quem é, então ele acaba tendo a relação com a própria esposa sem saber disso. E o desenrolar da peça é pouco confuso, toda essa questão de como descobriu, por conta do anel, o rei tinha dado um anel para ela, né, para Helena, por ela ter salvo a vida dele, e esse anel ela deu para essa tal de Diana, quando essa Diana volta lá e vai contar o que aconteceu, né. E nesse meio tempo também, tem o anel dele de família, não, agora eu não lembro, Manu. É o anel dele de família, que é o Isso, anel que passa de gerações em gerações, ele pega e dá para a guria, para tu ver como ele é um exatamente. consequente, né? É, Para dar uma chavecada na guria, o anel que ele negou para Helena, né? uhum, isso, Para Helena, tu só vais ter esse anel o dia é, que tu fores mãe de um filho meu. isso. E aí ela consegue o E anel. ela disse, e aí ele diz, esse dia nunca vai chegar porque eu nunca Aham, vou, enfim, transar contigo, né? Assim, uhum, digamos em bom português. sim, E aí ele dá para essa guria, só que ele dá para a mulher, achando que é a guria, né? é. Tá aí toda a trama Então, assim, complicada. o se deu bem quer dizer que deu tudo como ela planejou, assim. Bem para Sim, quem, né? bem para quem. O que eu li, agora eu não lembro aonde, é que, assim, essa peça quer meio que representar, e até o título, né, o que o fim justifica os meios, ou seja, tudo que aconteceu ali foi justificado para que, até a trama da própria Helena, para que ela conseguisse o que ela queria no final, né. Aí, assim, a Malu E já colocou. realmente, Fala, no Malu. final, ele chega, quando ele volta e reencontra, ele já fica afim de ficar. Daí que ele vê o que daí dá aquelas confusões do anel. Ah, então tu deu um anel de família para uma guria que tu nem conhecia e tal, e tá. Aham, Aí ele fica, pô, podia ter dado para Helena. Aí que ele vê que. Aí ele começa a querer a Helena, né? isso. Mas é Só que porque daí daí ele ele viu, bah, perdi a Helena, daí ele quer. Bem idiota, né? e porque ele fica sabendo que ela morreu, né, porque todo mundo acha Ah, que ela é. morreu, né, então ela espalha a notícia de que ela mesma tinha morrido. Então,
tá todo mundo lá. Aliás, já tinha até um outro casamento dele, né, programado para um outro nobre lá o Lafeu, né. Então o Lafeu fala para Condessa: "Vamos então, já que a esposa morreu, vamos casar o seu filho com a minha filha". E aí depois que ele descobre tudo isso aí, né, que é todas essas coisas aí que ele fala: "Opa, acho melhor não. Esse cara aí não é bom para minha filha não". Olha só o que ele fez, né. Sim. E E aí ele já fica afim de que as coisas tivessem rolado com a mulher supostamente morta, né. sim, exato. Aí quando ela chega, ele descobre que ela é pela função dos anéis e tal, que ela era que tudo que aconteceu, daí ele fica trifeliz. Fica. E ele, pra no meu ponto de vista, ele tinha que acabar mal esse desgraçado. Então, eu acho assim que, ele acabou mal, porque não era na verdade o que ele queria. Para mim soou bem falso ali o pedido dele de, assim, meio de desculpa, né, aquele meio de que ele tá como que fala? Quando ele não Arrependido? é arrependido, exatamente, né. Então eu acho que ele não ficou arrependido coisa nenhuma, ele só viu que, deu ruim e não tinha como sair dessa, entendeu. Já tinha dado ruim antes e daí deu mais ainda, porque aconteceu tudo isso daí. Ah, eu não, eu já achei que ele se deu bem no final e que, tipo, como ele começou a valorizar ela quando ele viu que a coisa podia ser pior ainda, sabe. Eu não concordo muito nisso, porque eu acho que ele só começou a valorizar ela para, tipo, não se dar pior ainda, entendeu, porque mediante aquela situação, o que que ele podia fazer? Não É, fugir de novo, não dava, né, então, sim, né. sim. E, enfim, E ela trifeliz por ter enganado ele, ter ficado com ele enganado, assim, sabe. pois é, Tipo, exatamente. Essa para mim a maior inconsistência da peça é a personagem Helena, e é Ellen ou Helena, né, depende, tem partes que está escrito Ellen, tem outras que está escrito Helena na própria peça, mas isso aí, enfim, não tem problema nenhum. E eu acho que a personagem problemática dessa peça, na verdade, é ela, porque nos mostra aí não necessariamente aquela personagem feminina que a gente gostaria de ver, porque a gente vê que ela quer, né, as coisas e ela vai atrás, mas ao mesmo tempo ela vai, se submete a um idiota. submete a um idiota como ele, entendeu. Eu fiquei em dúvida do que, na verdade, seria o intuito da peça ali para o Shakespeare, entendeu. Aí a gente pode colocar coisas que assim, algumas coisas que eu cheguei a pensar. A questão da mulher, né, então, veja bem, que é a primeira vez que a mulher vai poder fazer uma escolha sobre com quem ela quer se casar, Sim, né, porque antigamente sim. não existia essa possibilidade. E não só a escolha, né, Malu, não é naquele caso tipo Romeu e Julieta que eles se gostam os 2, né, ou os outros casais que a gente já viu, em Ela vai outras poder peças. Ela vai querer, é uma coisa que ela quer, e a partir disso aí, isso aí vai ser uma imposição, por quê? Porque ele não quer, né. E ele não querer implica algumas coisas que eu acho que são importantes para a gente pensar. No nosso grupo lá, a Laís estava falando, e eu pensei o seguinte: a gente está falando assim: "Pô, que ela vai ficar atrás desse cara, se o cara já falou que não queria casar com ela", entendeu? Depois tipo uma humilhação Sim, que ela passa, né. E aí sim. eu falei para Laís lá no grupo, eu falei: "Imagina, em vez de a gente inverter a situação, né, o co como que a gente pensaria se fosse ao contrário? De né, o personagem masculino exigir se casar com uma mulher, né, e o rei mandar, falar: "Não, você tem que se você vai ó, você mulher, você vai ter que se casar com ele, porque ele quer", né. A gente ia achar um absurdo, não ia? Ah, isso é muito absurdo. Né. Só que, assim, por que que a gente acha absurdo aqui o rei fazer isso? Não, Não, entendeu por quê? Aí eu fiquei pensando, falei: "Mas a gente devia também achar absurdo, né, porque não é o que". E se fosse ao mas foi uma contrário? mulher tribom, Então, mas a gente pode pensar o bonita, contrário também, inteligente. entendeu? Assim, tipo, e se o cara fosse o cara, mas ela não gostasse dele, entendeu? Cadê a liberdade de escolha? Bom, enfim.
dos temas da É peça para verdade, mim Tati. é a liberdade de escolha, então acho que o que o Shakespeare queria mostrar pra gente é: devemos dar a liberdade de escolha ou não? Para homem ou para mulher, entendeu? Assim, vamos tirar o que acontece depois, mas só o caso específico ali dele ser obrigado a casar com ela, ele não querendo, né. Me fez pensar isso daí. Se fosse o contrário, né, a gente reagiria da mesma maneira? Eu cheguei à conclusão que não, que nem você, a gente eu não acharia um absurdo. Sim. E a partir disso, Malu, eu acho que ele constrói daí assim, eu gostei da peça, eu acho que ele constrói esse cara babaca aí, e eu enxerguei algumas coisas que eu comentei com a Laís ali no grupo também, que, a gente colocou o pozinho ali para quem ainda não tinha lido, e eu não sei, eu vou fazer a pergunta aqui para você, porque a gente não conversou ainda sobre a gente só está conversando agora a primeira vez. Se você Sim. percebeu naquele amigo do Bertrand, que se chama, como é o nome? Parolis, né, que é o babaca mais um babaca Uhum. da peça. Se você percebeu neles algum indício de que eles poderiam, ter alguma relação, homoafetiva? Não. Não? Porque isso aí, quando eu li a primeiro ato e eu vi esse Parolis, né, e até a questão que ele tem da conversa com a Helena ali, a primeira, que eles estão discutindo a questão da virgindade. Esse aí acho que é no primeiro ato ainda, que ele vai discutir com ela Uhum. e ele fica falando. E depois ele conversa e a gente tem ali pela visão dos outros, quem é esse Parolis aí. Eu fiquei com muita impressão de que, não sei se o Bertrand, mas no mínimo o Parolis, por incentivar essas atitudes de ele fugir e tudo, era um cara que queria, tipo, tirar ele de lá, entendeu? É um Ah, puxa-saco sim. do Bertrand e em certo ponto aqui, eu entendi que eles poderiam ter alguma relação, ou talvez do lado do Parolis, no mínimo, é, deles terem alguma relação, entendeu? Sim. Eu não me liguei, eu achei que ele era companheiro de farra, assim, sabe. Então, eu acho que pode até ser, mas por isso que eu perguntei, e a Laís lá me falou que ela inclusive fez várias anotações que ela teve essa percepção também. E assim, eu não quis falar antes, né, nem com você, nem com para ver qual a Sim. percepção que cada um tem, né, sobre isso aí. E até porque eles falam, né, desse Parolis, que é um cara que é um fanfarrão, né, esse É personagem. um fanfarrão. Sim. Mas faz sentido, assim, o que vocês falaram. Mas na hora eu achei que era só, assim, tipo, parceiro de farra, assim, queria levar ele para o mau caminho, Ó, digamos. eu anotei aqui na minha edição, e eu vou falar em qual cena que eu tô na cena 3 do ato, pra gente poder ver aqui, cena 3 do qual ato? Deixa eu ver, que eu acho que é o segundo, do segundo ato, cena 3 lá no final, bem no final, já perto da cena 4, que ele vai falar assim, o Parolis: "Ora, diz tudo o que ela queria que você soubesse. Para a guerra, meu rapaz, para a guerra. Aquele que fica em casa, abraçando a patroa, enfia sua honra num buraco feminino e joga fora, nesses abraços, o seu vigor viril, substância que devia ser guardada para aguentar os saltos e o alto corcovear do fogoso corcel do deus de Marte, para outras terras. A França é um estábulo e os que moram aqui somos todos uns pangarés, portanto a guerra." Aí nessa parte eu anotei assim que tipo, como se o Parola estivesse com ciúme, sabe? Hum, Dele. E outras, eu tive outras partes aqui que também me remeteram a esse pensamento, mas eu não sei se daí eu já estava com isso aí na cabeça ou não, entendeu? Mas sim. eu achei que, sei lá, não vi isso em nenhum lugar, então foi da minha cabeça mesmo. Nenhum dos autores que eu li aqui de material complementar, ninguém falou disso aí. Mas lembra acho que é o Mercador de Veneza, era o Antônio com o Sim. outro lá? Claro, Sempre ninguém sempre é o Antônio, né, sempre é o é, Antônio que se apaixona por um amigo. existe. Então ninguém fala, né? Mas meio que do jeito que a gente leu, tipo,
a amizade deles parecia ser um pouco mais do que, né, uma simples amizade, ali É, existia até um ciúmes. principalmente, eu acho que o Antônio é apaixonado por ele, sem dúvida, no Mercador de Veneza. Então, Pelo cara que casa com a filha do mercador, que eu nunca sei é, o nome. eu também não lembro. Então eu tive essa impressão, essa foi uma das coisas, sabe, Malu. E outro tema que eu acho que é representado nessa peça é a questão do amor só de um lado, né, tipo, ela ama o Bertrand não ama ela, então ela não é correspondida, e aí tá todo o sofrimento dela, né. Representado aí, porque ela tem que fazer uma artimanha enorme aí para que no fundo ele vai lá e se, né, Sim, peça imagina a noite perdão. de núpcias dela, foi como se ela fosse outra pessoa. Exatamente, isso aí que Muda, né. essa foi a minha maior, raiva com essa peça foi isso aí, sabe. E de ela se alegrar com Sim. isso, né, ainda ela Exato, ela ficou super ela que não, na realidade ela que fez todo esse plano, daí deu certo, e daí ela ficou super feliz, óbvio, sim, mas não é legal, né. não, nem um pouco. Pra ela é isso aí, que tudo tá bem se termina bem, ela que fala no final, né, até a frase. Uhum, sim. Ah, e é uma frase que resume a comédia, né, tipo, pode ter sido um monte de desgraceira, mas se no final ficou bem, não teve um banho de sangue, não é tragédia, é Não é comédia. tragédia, é comédia. Eu fiz algumas anotações, aqui no começo, quando a mãe da condessa vai dar algumas dicas, né, do que o filho dela vai fazer, né, porque ele está indo, Aham. morar com o rei da França. E aí ela fala: "Ame a todos, confie em poucos, né, não prejudique ninguém, não tenha", ela dá várias dicas, conselhos, que eu lembrei Sim. do Hamlet, eu não lembro se era o Laerte, o que É era o é que pai da Ofélia e do filho pai da Ofélia e do outro menino que ele faz um discurso, parece que a gente brincava, né, que era o coach, discurso né. do coach, É, discurso do coach. Aqui a mãe é o coach. sim, a mãe é o coach e achei o tom dessa, e é isso, eu não sou só eu que falo, né, o tom Aham. dessa peça bem melancólico. Em vários momentos dá pra gente, tipo, essa parte aí, talvez ele estava lá, né, logo depois de ter escrito o Hamlet, estava escrevendo essa peça aqui, e eu senti muito desse melancolismo aí, meio obscuro, né, nessa peça aqui. Acho Sim. que dá, como a gente já conhece, né, o Shakespeare muito bem, então a gente pode dizer que ele estava realmente Como ele é nosso íntimo amigo, né. então, eu senti bastante isso, Malu. É, eu acho que ele realmente, ele pode ter trazido essa melancolia da vida dele para o livro, né. Uhum. E realmente falta, assim, é que a Helena, para ser uma personagem forte, mas para mim falta, assim, não sei se porque por propósito dela, eu acho que ela se humilha muito para ele, para mim não ficou, ela podendo escolher e ela isso como a mulher forte, sabe. Eu também não, achei que não Mas também. acho que dependendo do jeito que ela é encenada, assim, pode ser apresentada de formas diferentes, né. Sim, também acho. Eu é que não gostei mesmo assim, ó, acho que foi a peça que eu menos gostei até agora, sabe. Então, você está com a maioria, Malu. É? E a maioria Eu não sou bem não cidadão comum, viu, Tati. não, mas a maioria não me inclui. Eu gostei Não, da mas tu peça, tem um gosto mais refinado, assim. mas a Eu sou maioria mais dos voz do povo, voz de Deus. a maioria dos críticos, inclusive o inglesinho, não gostou, entendeu? É uma das que ele menos gosta, tá. Ah, então eu tô Eh, bem tu quer dizer que eu tô bem acompanhada. Você está bem acompanhada, é isso que eu queria falar. Mas, lendo aqui o Harold Bloom, né, que tem falando sobre a peça, ele também, Sim. coloca como, uma peça bem impopular, né, do Shakespeare, com poucas encenações, ele particularmente também não gosta muito. Tem aquela ideia do Parolles, ser meio que um espelho do Falstaff, e aí aqui Ah, o Harold Bloom
também não gosta muito disso, porque ele é um fã do Falstaff, né, então, a gente vai conhecer o verdadeiro Falstaff agora Falstaff agora, é, né. lendo o Henrique IV, mas a gente já leu aquele das As viúvas não, Regras das alegres Coares de Windsor. comadres. É, então, mas uma coisa eu discordo muito aqui do Harold Bloom, e aí você vai me entender por quê. Ele fala que talvez o espelho dele na Helena e nessa, né, nessa coisa do Bertrand fugir, era como se estivesse representando a própria vida do Shakespeare de um casamento infeliz que ele tinha, entendeu. Então, ó, Sim, Harold Bloom, sim. é, É, sabe ele nada. era muito não sabe nada, não sabe nada. É, Ainda mais que ele não viu essa parte ele não viveu para ver esse filme maravilhoso, lindíssimo, maravilhoso. exatamente. Ele ia implicar, né, ele ia dizer que era popular, que não sei o quê, e Sim, ele ia resmungar. ele ia falar que não é Shakespeare, porque, né, É, e eu tô não é louca para conhecer esse literatura. Falstaff, porque todo mundo fala tanto e a gente, principalmente o Harold Bloom, e a gente conheceu o Falstaff, como é que diz? Palhação, assim, né, uma coisa meio todo mundo tirando sarro dele, né. Sim, E é uma comédia bem escrachada, aquela adorei As Alegres Comadres de Windsor. eu Então também. agora a gente vai conhecer o Falstaff com mais complexidade, sei lá. Sim. Agora eu não lembro aonde que eu li, mas, que Ellen é tipo mais uma personagem que se assemelha mais como uma deusa do que como humana mesmo, entendeu? Por Sim, toda a parte aí. Isso aí eu concordo, tendo a concordar, porque até por isso que é difícil encontrar uma conexão ali, uma simpatia com ela, né, nessa peça. Foi bem difícil a gente sim. sentir isso aí. E o Bertrand nem se fala, né, tipo, eu acho que a E única coisa que a é, gente pode se colocar no lugar dele é de que se ninguém gostaria de que alguém escolhesse com quem você tem que casar, mas tirando isso, nota zero sim, para ele também, é. né. Não, e eu acho que ele tinha que ficar feliz dessa escolha, sabe. Eu tô É, sendo tri malvada, né, mas eu acho. sim, sim. Bom, e Como ele lembramos ousa não se apaixonar por é, ela. que a Helena, no final, ela acaba, inclusive grávida dele, né, por essa relação que ele acha que não E aí estava ela tendo com ela. e aí ele pode dar o anel pra ela segundo os padrões dele, né. Ah, eu É, acho esse trio ruim que no fim ele se dá bem, sim, assim. Mas tu tem sim, razão, na realidade ele se deu mal, porque ele tá casando com uma pessoa que ele não escolheu. exatamente. Tem outros temas que a gente até falou meio assim, que é a questão social, né, e eu acho que talvez também pode ter sido alguma intenção do Shakespeare nesse sentido de falar assim: "Bom, casamentos entre, escalas sociais diferentes, como devem ser Diferentes. vistos ou não", né, pode ser que ele queria levantar esse tema também, não Sim. sei. Mas ficou assim meio que, uma impressão minha que ele já estava meio de saco cheio das comédias. Ele estava num período, tipo, que não queria fazer muita comédia, então aí o que acabou saindo Foi isso. foi isso aqui, né. Mas eu gostei, apesar de todos esses, né, entre aspas, "problemas", eu gostei da peça. Sim. Achei que tem coisas interessantes para a gente tirar, não foi uma leitura, que eu achei: "Nossa, que horrível que eu estou lendo isso aqui". É. E tem essas reviravoltas, esse jeito dele solucionar as coisas, que sempre é É, legal, mas sim. numa escala Shakespeare. Numa escala Shakespeare, ele tem que ele só eu Tem melhores. não gostei do Megera Domada, mas, assim, então esse aqui com certeza Uhum. para mim tá acima dele. Mas eu gostei sim. E tem um epílogo muito bonito, né, Malu, você quer ler no seu na sua tradução? Epílogo, dito pelo rei. Representada a peça é o rei mendigo. Tudo acabará bem, é o que vos digo. Se palmas nos baterdes, alegria. Vireis achar aqui dia por dia. Bastam ver vossas boas intenções. Dai-nos as mãos, eis nossos corações. Sim, Bonito, né? bonito, é. Eu gostei. Então, se você vier aqui e nos aplaudir todas as noites, você vai ter uma peça melhor que essa. Sim, Tô brincando.
Prometo que mês que vem, quando Prometo. mudar a peça, quando essa sair de cartaz, a próxima será melhor. Sim, com A gente certeza. pode prometer isso aqui para vocês, porque a nossa próxima peça é Hamlet, que a gente já leu, e é melhor que essa. Com Um pouquinho, certeza. Exato. um pouquinho melhor. É, Ah, mas é isso. mas Laís, depois tu me conta se tu prefere que a gente escarafuce um por um dos capítulos disso aqui, ia ser uma tortura. É, ia ser. Ela já fez ali ela já, né, foi colocando os comentários dela ali no grupo, e eu acho que, e pelo que eu li dela ali, que ela colocou, ela também ficou extremamente descontente, Decepcionada. não com a peça em si, porque ela gostou, mas pelos personagens, né, tanto pela Helena ser desse jeito que ela é, e pelo Bertrand também ser esse babaca aí, que fez tanta coisa ruim, né. Ah, deixa eu comentar, Sim. Malu, esqueci. Tem uma certa, que eu falei no começo, né, que eu acho que talvez é legal a gente falar. A única parte que eu acho que poderia ser cômica, não necessariamente eu achei tão cômica, é quando eles prendem o Parolis e todo mundo acha que ele é um babaca, ninguém gosta dele, né, na verdade. E aí os nobres ali, eles prendem ele e fingem que eles são estrangeiros, né? E aí fica eu acho que essa é o cômico, fica um falando, não, a gente precisa fingir que a gente está falando outra língua. Aí eles ficam falando alguma coisa assim. Não, ele é muito E bom, ele é muito bom. é bom. E aí o cara, tipo, fala tudo e muito mais. Ainda fala assim, ó, se quiser eu ajudo vocês a trair o rei e ajudo vocês a fazer tudo o que vocês quiserem só para eu me sair bem, entendeu? Então, O cara se entrega total. essa entrega total. E essa parte que eu achei que talvez, seja a que pode ser engraçada da peça, é essa daí. Mas também não gostei porque no final o Parolis fica lá com, né, tá meio que lá e Ah, não viu o castigo não se dá dele, tão mal. não dá, Mas aquela parte é melhor, sem dúvida, sem dúvida. Que ele né. vai se entregando ali. Vai. E eles falando aquela outra língua é muito engraçado. É muito engraçado, né, imagino que na peça, assim, Muito seja quinta até série. é, sim. Ah, isso Mas que muito Shakespeare bom. tem seus méritos, né? Ele puxa uma coisa engraçada bem quando tem que puxar mesmo. Sim, Um alívio exatamente. cômico, né? Isso aí. Mas eu É uma gostei, assim. comédia que precisa de alívio cômico, então, pra tu ver que ela realmente é. Que ela realmente é pesada, não é bem uma comédia, né. Exato. Sim, é. Ah, Mas então, ó, e não aqui se tá a es nossa Helena, sozinha no floresta. sozinha. Não se esqueçam de comentar aqui no vídeo, comentar lá no nosso grupo no Telegram. Se vocês gostam, né, que a gente faça, assim, uma visão mais geral, a gente acabou falando até bastante tempo, Malu, mas, né, talvez, a apreciação do que a gente fala aqui seja não é mais interessante para a gente ver o que a gente achou, os pontos de vista, e vamos ver se funciona assim, a Malu já falou. Deixem suas impressões aqui. Então tá, e até o próximo vídeo. Até a próxima. Tchau.